Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Neste vídeo tutorial, vou dar um exemplo de como analisar um texto bíblico a partir dos conhecimentos de hebraico, utilizando diversas ferramentas disponíveis para a análise bíblica. O texto bíblico escolhido é o Salmo 122, 1. O motivo é bem simples. Quero descobrir qual é a melhor tradução para a preposição beit na segunda palavra da primeira parte do versículo, beomerim. A importância dessa questão reside no fato de que, ao ler as versões do Salmo 122, 1 em português, encontramos duas opções de tradução. A primeira e mais comum traduz o beit como uma partícula temporal. Quando, alegrei-me, quando me disseram. A segunda forma, que é bem menos comum, de traduzir o beit é como uma partícula causal. Com, alegrei-me, com aqueles que me disseram. No primeiro caso, quando, se refere à ocasião que os agentes disseram, não sendo necessariamente em um tempo concomitante. O motivo da alegria do salmista ou da salmista é a ocasião da fala dos que disseram. No segundo caso, com ou junto com, se refere ao objeto da fala dos agentes, isto é, a subida para a festa. Este exercício procura apresentar um percurso exegético para ajudar você, leitor ou leitora, a fazer a sua própria escolha. Aliás, tenho que dizer com todas as palavras que exegese é escolha. Ao fazer uma análise de um texto bíblico, eu estou fazendo escolhas, isto é, eu estou interpretando. Este percurso exegético está dividido em 6 passos. Não é uma metodologia exegética, ok? É apenas um percurso de análise bíblica. Os passos são: passo 1, fazer a leitura do texto massorético, o TM, e do seu aparato crítico, para ver se há alguma variante que deva ser considerada. Passo 2, analisar palavra por palavra do texto hebraico com o auxílio de um software de análise bíblica. Passo 3. Consultar gramáticas hebraicas quanto aos possíveis usos da preposição beit. Passo 4. Averiguar diversas versões do texto bíblico. Primeiro, a Septuaginta. Em seguida, as versões em português, para ver como elas vertem o Salmo 122, 1. Passo 5. Checar comentários bíblicos para fundamentar nossa escolha de tradução. E passo 6. Conclusões e encaminhamentos finais. Passo 1. Iniciemos a leitura do texto massorético no facsímile do Códice de Leningrado. Este fólio e os demais que compõem o Codex Leningradensis, conhecido pela sigla B19A, observe que o manuscrito está vocalizado e que as palavras estão escritas, quase todas, sem espaço entre elas. Leiamos. Shir Hamaalot LeDavid. Samechet Beomerim Li. Beit Adonai Neler. Vejamos agora a Bíblia Hebraica Kittel, BHK, de 1909. A BHK foi a antecessora da BHS, Bíblia Hebraica Stuttgartensia. Shir Hamaalot LeDavid. Este é o subscrito do Salmo 122. No aparato crítico, encontramos o registro de que esta frase, Shir Hamaalot LeDavid,
está ausente em 2 manuscritos da Septuaginta de Ralph. Está ausente em Jerônimo e no Targum também. Então temos aqui Shir Hamalot le David, Samechet Beomerim li, Beit Adonai Neler. Veja que as palavras estão separadas umas das outras. Observe também que o nome de Deus está escrito com o tetragramaton, impronunciável. Por isso lemos Adonai. Atente ainda para a pontuação do texto com Siluk, Atná e Sofipasuk, que divide o verso em 2 unidades de sentido completo. Finalmente, ouçamos o Salmo 122:1 na BHS, Bíblia Hebraica Stuttgartense. Shir Hamalaot le David, Samechet Beomerim li, Beit Adonai Neler. A letrinha A, no final do sobrescrito, remete para o aparatos críticos. A nota aqui indica que essa expressão que rotula o Salmo foi omitida em 2 manuscritos da Septuaginta e no Targum, versão aramaica. Há uma pequena diferença entre a Bíblia do Kittel e a Bíblia Stuttgartense. Neste primeiro passo do nosso percurso exegético, não encontramos grandes dificuldades quanto ao texto. Constatamos apenas que o sobrescrito não fazia parte do Salmo em si. Passo 2. Para a análise palavra por palavra do texto hebraico, vamos utilizar um software de análise bíblica. Aqui eu uso Logos na versão gratuita. Você pode usar outro programa, por exemplo, o Accordance ou o eSword. Veja que o texto hebraico é apresentado de forma diferente, isto é, da esquerda para a direita, acompanhando a versão King James. Por isso, as palavras são numeradas, para que saibamos a ordem delas no texto. Vamos mencionar as palavras pelos seus números, ok? Vemos 6 linhas aqui. A versão inglesa, o texto hebraico, o lema, a raiz, a morfologia e o número de Strong. A palavra número 1, shir, é um substantivo comum, masculino, singular, construto de shir, cântico. Tradução, cântico de. No construto, acrescentamos o de na tradução. A palavra número 2, ra, é o artigo definido, a. Tradução, as. O número do artigo acompanha o número do substantivo, que aqui é plural, e o gênero também, que é feminino. A palavra número 3, ma'alot, é um substantivo comum, feminino, plural, absoluto, de ma'alar, subida, ascensão. Tradução, subidas. A palavra número 4, le, é uma preposição, que significa para, a. Tradução, para. A palavra número 5, David, é um substantivo próprio, masculino, singular, absoluto. Tradução, Davi. Então, sobrescrito, nós podemos traduzir cântico das subidas para Davi. Palavra no construto, mais artigo, mais substantivo plural, mais preposição, mais nome próprio. Você pode fazer um estudo da preposição lamed para saber se é um lamed de autoria, isto é, Davi compôs o salmo, ou se é para Davi, dedicado a ele como uma homenagem, ou se é de Davi, ou seja, ele é o dono do salmo, o salmo pertence a ele, ou se é sobre Davi, ou seja, o salmo está falando sobre ele. É um belo desafio, espero que você faça esse estudo. Vamos à primeira parte do verso.
A palavra número 6, samachet, é um verbo, local, perfeito, primeira pessoa comum singular, da raiz samar, alegrar-se. Tradução, alegrei-me. Ação completa do perfeito. A palavra número 7, be, é uma preposição. Significa em, com, por. Palavra número 8, omerim, é um verbo, cal, particípio masculino plural absoluto, da raiz amar, dizer, falar. Tradução, aqueles que falaram. É um adjetivo verbal neste caso, porque é um particípio. Palavra número 9, li, é uma preposição com sufixo pronominal, primeira pessoa comum singular. Tradução, para mim. Esta parte do verso, então, fica: alegrei-me quando me disseram, ou com aqueles que me disseram. Verbo, mais preposição, mais verbo, mais preposição, mais sufixo pronominal. A preposição beit é o foco do nosso estudo aqui. Segunda parte do verso. Palavra número 10, beit, é um substantivo comum, singular, construto de bait, casa, templo, palácio. A tradução, casa de. Lembre-se que o construto exige o acréscimo do de. Palavra número 11 é o tetragrammaton, que é um substantivo próprio, é o nome impronunciável de Deus. Por isso eu traduzo sempre como Adonai. A palavra número 12, neler, é um verbo, cal, imperfeito, primeira pessoa comum plural com sentido de coortativo. O coortativo é usado para expressar vontade, desejo. Da raiz ralar, subir, fazer peregrinação. Tradução, subiremos, faremos peregrinação ou iremos. Veja que é uma ação inacabada do imperfeito. A tradução da segunda parte, peregrinaremos à casa de Adonai, substantivo, mais nome próprio, mais verbo. Nossa tradução provisória fica assim: Cântico das subidas, para David. Alegrei-me quando me disseram, ou com aqueles que me disseram, peregrinaremos à casa de Adonai. Façamos uma consulta às gramáticas hebraicas sobre a preposição beit. Aqui eu uso a introdução à sintaxe do hebraico bíblico de Waltke e O'Connor, que está disponível em português. A sintaxe da preposição beit pode ser 1. Espacial. Este é o sentido básico. Indica a localização de diversos modos descritos aqui. 2. Temporal. Marca um tempo atual ou passado. Traduzimos por quando. Esta é a opção de muitas versões, como veremos. 3. Circunstancial. Uma variedade de circunstâncias são expressas pela preposição. De instrumento, de agente, de preço, de qualificação, de identidade, de causa, de origem, etc. 4. Causal. A preposição beit pontua o objeto dos verbos como tocar, encher com, exercer autoridade e falar, ou dizer, que é o nosso caso. Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, em seu Fundamentos para a Exegese do Antigo Testamento, alista 13 diferentes possibilidades de tradução da preposição beit. É bom consultar esta obra. A sintaxe da preposição beit permite as duas formas de tradução. Quando me disseram, temporal, e com aqueles que me disseram, causal. Aqui com o verbo amar, falar, dizer,
no particípio plural. Passo 4. Antes de fazer uma escolha por uma ou por outra forma de tradução, convém averiguar diversas versões para ver como elas traduziram a preposição Beit no Salmo 122, 1. Comecemos pela Septuaginta, a versão grega do texto hebraico. Note que ela tem uma numeração diferente nestes salmos. O Salmo 120 equivale ao 121 do texto massorético. O 121 equivale ao 122 e assim por diante. Como já pontuamos na leitura do texto hebraico, a expressão Ledavit não aparece no sobrescrito do Salmo. Lembremos que estamos querendo saber qual é a melhor tradução para a preposição Beit, na expressão Beomerim, se quando ou com, ou junto com. Na Septuaginta, a preposição Beit é traduzida pela preposição grega epi, preposição que rege 3 casos. O acusativo, que traduzimos em cima de, que expressa aproximação, o genitivo, na presença de, que indica separação, e o dativo, por conta de, que assinala a associação, significa aqui com base na. A preposição epi está regendo o verbo lego, dizer, o perfeito ativo masculino plural dativo. É, portanto, um adjetivo verbal. É importante frisar que o perfeito grego diz respeito ao resultado atual de uma ação feita no passado. Assim, eles me disseram, e o efeito desse dito ainda ressoa no presente do leitor. Alonso Schuckel diz em seu comentário que a introdução é dominada por 2 particípios que indicam a atualidade da ação ou situação. A New English Translation of the Septuagint acrescenta a expressão pertencente a Davi, Ledavi, com uma nota de rodapé indicando que tal expressão é omitida na edição da Septuaginta de Ralphs. Esta tradução lê a preposição Beit com sentido causal, com aqueles que disseram para mim, acompanhando a ordem das palavras gregas epitus erikosimoi. A Septuaginta, portanto, apoia a leitura causal, com aqueles que me disseram. Entre as traduções para a língua portuguesa, escolhemos 4 delas. Comecemos com a tradução Novo Mundo das Escrituras, uma versão bem literal da Bíblia. A opção de tradução da preposição Beit é temporal, quando me disseram. A Bíblia de Jerusalém, uma versão mais histórico-crítica, segue o mesmo caminho que a tradução Novo Mundo das Escrituras e verte a preposição Beit por quando. Digno de nota é que a Nova Bíblia de Jerusalém diz: alegrei-me que eles me disseram. Isso já está bem mais próximo de com aqueles que me disseram. Na mesma linha segue também a Tebe, tradução ecumênica da Bíblia, tradução que expressa uma variedade de tradições religiosas, judaicas e cristãs. A Nova Bíblia dos Capuchinhos, a Bíblia do Peregrino, a Ave Maria e as Almeidas atualizada, corrigida, versão transformadora, etc., seguem traduzindo quando. A NVI, Nova Versão Internacional, destoa das versões anteriores e opta por traduzir a preposição Beit, alegrei-me, com os que me disseram. Assim, a NVI acompanha a Septuaginta. Em português, é bem raro encontrar uma tradução que concorde com a NVI, neste caso específico. A exceção pode ser feita à Bíblia do Padre Figueiredo, que tem eu me alegrei do que me foi dito. É o que mais se aproxima de com aqueles. Porém, isso é mais comum entre as Bíblias em espanhol. Por exemplo, a Santa Bíblia, Bíblia textual. Yo me alegré con los que me decían, vayamos a la casa de Adonai.
Da mesma maneira, La Biblia de Nuestro Pueblo, Bíblia del Peregrino, de Luiz Alonso Schöckel, versão para a América Latina, lê: Me alegré com quienes me dijeron, iremos a la casa del Senhor. É interessante que na versão para o português da mesma Bíblia do Peregrino, traduziu-se a preposição beit por quando, acompanhando a versão espanhola. Robert Alter, em sua tradução com comentário, tem: Eu me regozijei com aqueles que me disseram. Temos, portanto, na comparação de traduções, as duas opções para a preposição beit: quando e com. Passo 5. Vamos fazer uma checagem nos comentários ao Salmo 122 e ver como eles traduzem nossa preposição. Os comentários bíblicos servem como argumento de autoridade para fundamentar nossa escolha. Alonso Schöckel, no seu comentário ao livro dos Salmos, traduz a preposição beit pela partícula temporal quando. Contudo, em nota de rodapé, ele dá a opção alegrei-me com aqueles. Na análise filológica, ele diz que beit é temporal, e ele fez essa escolha contra a escolha causal da Septuaginta, de Jerônimo, comentarista Delitzsch, e do comentarista Driver. Hans Joachim Kraus opta pela tradução temporal, quando, comentando que o salmista começa recordando a alegria que sentiu quando lhe anunciaram a disposição de peregrinarem à casa do Senhor. Ernest Wilhelm Hextenberg, em 1864, vejam só, traduzia assim este verso: Uma canção de peregrinações de Davi. Regozijo-me com aqueles que me dizem que iremos à casa do Senhor. Ele comenta que o verbo samar, com beit, ocorre constantemente no sentido de alegrar-se com. E conclui que os agentes que falaram ao salmista são objeto da alegria, por causa do que disseram. Mitchell Dahoud, no terceiro volume do seu comentário aos Salmos, verte a preposição beit por entre. Assim, alegrei-me entre aqueles que disseram para mim, entraremos na casa do Senhor. Infelizmente, os bons comentários bíblicos não estão disponíveis em português. Veja estes, por exemplo. Passo 6. Bem, vamos às conclusões e encaminhamentos finais. Diante do que foi exposto, agora podemos avaliar os argumentos acerca das duas principais opções de tradução da preposição beit na expressão beomerim, no Salmo 122, 1. As duas possibilidades que foram apresentadas para este versículo são: alegrei-me quando me disseram e alegrei-me com aqueles que me disseram. Do ponto de vista da sintaxe, vimos que ambas as opções são gramaticalmente possíveis. Por isso, as gramáticas sozinhas não são decisivas na escolha. As versões consultadas pendem em maior número para a tradução temporal da preposição beit, quando, enquanto que para a outra possibilidade, com, há um número menor de versões. Contudo, em exegese como na vida, nem sempre é a maioria que está com a razão. Portanto, com base apenas nas versões, não é possível fazer uma escolha consistente na maneira de traduzir a preposição beit. Uma checagem nos comentários mostrou que boa parte deles tendem a verter a preposição beit no sentido de com aqueles, entre aqueles,
junto com aqueles. O mesmo argumento que usamos para as versões cabe aqui também, que não é a maioria quem decide, mas os comentários que apresentam os argumentos mais convincentes. Concluímos assim que é preciso pesquisar com diversos recursos e reunir vários argumentos para que possamos fazer uma escolha coerente com o nosso entendimento do texto bíblico. Não é recomendável basear nossa análise e conclusões em um dos aspectos do texto somente, ou neste ou naquele recurso apenas, ou em uma única versão, ou em um autor em particular. É necessário utilizar todos os recursos e ferramentas disponíveis e ao nosso alcance para fazer um trabalho criativo e recompensador. Portanto, faça sua escolha e reflita sobre a diferença que essa opção pode fazer na interpretação do Salmo 122. Fizemos um percurso exegético para mostrar como as ferramentas disponíveis para a análise bíblica são úteis e nos permitem fazer um trabalho sério, profundo e criativo. A análise de uma única preposição permitiu exercitar alguns princípios de hebraico e apontar para um trabalho exegético cuidadoso. Agora é com você. Obrigado pela sua atenção e bons estudos. Fique na paz.